Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Obrigado, irmã Ioneide. Eclesiastes, depois de Salmos você acha Provérbios. Você vai encontrar o livro de Eclesiastes, capítulo de número 2. O título dessa mensagem é: Não desperdice sua vida correndo atrás do vento. Minha voz também ainda está um pouco comprometida, mas eu só preciso terminar o segundo culto. Amanhã já é outro dia, e junto com isso virá as misericórdias do Senhor se renovando. Amém? Não desperdice sua vida correndo atrás do vento. É o título dessa mensagem, e você vai entender o porquê, e eu logo vou trazer um entendimento do porquê dessa mensagem. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 2, verso de número 1, é um livro atribuído a Salomão, o homem mais sábio e rico que essa terra já conheceu dos tempos bíblicos, e há quem questione se nos dias de hoje não seria também. Eu disse a mim mesmo, verso 1, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo dos céus, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o esforço. Nós vamos ler o verso 11, mas segura aí um pouco. Até aqui, irmãos, você está vendo um homem que diz que ninguém foi mais rico que ele, ninguém teve mais propriedade do que ele, ele diz que nenhum prazer que ele quis ter, ele se recusou. Você imagina a loucura. Ele se propôs a sentir todos os prazeres que ele poderia sentir na vida. Para quem já leu sobre a história de Salomão, ele tinha centenas de esposas. Então, do verso 1 ao verso 10, parece uma história muito bonita, entre aspas. Alguém que quer ser sem vergonha, parece a história perfeita. Provou de tudo, teve todo o prazer do mundo, era o mais rico. Mas vem o verso 11. E no verso 11 ele diz: Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Diga misericórdia. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Por isso o título dessa mensagem é: Não desperdice sua vida correndo atrás do vento. Ele vai dizer que percebeu que tudo que ele fez foi inútil. Todo o esforço que ele teve, todo o trabalho, foi correr atrás do vento. E essa expressão correr atrás do vento é correr atrás de algo que a gente não alcança e não apalpa. Sabe, em Imperatriz ou na cidade grande você não consegue ver o vento chegando, a chuva. Mas quem veio do campo
É comum você ver a chuva vindo longe ainda. Em Imperatriz, quando você está com a roupa no varal, quando a chuva chega, não te dá tempo de tirar. Mas eu tenho algumas memórias afetivas, quando alguém dizia na minha casa, lá vem a chuva, corre para tirar as roupas do varal. Mas é claro que era arame farpado, meu irmão. Eu não sei se alguém já tirou roupa do varal de arame farpado na pressa. Tem roupa que só durava a primeira vez que botava no varal, porque se você puxasse com pressa... E o vento também é assim. Nos campos e na zona rural é possível ver o vento vindo, soprando sobre as árvores. Mas não é possível nem no campo e nem na cidade grande correr atrás do vento. Você pode até correr, na verdade, mas você não o alcança, você não o apalpa e você não consegue lograr êxito nessa missão. Eu vi uma pesquisa essa semana que me deixou muito preocupado mesmo. E foi olhando para essa pesquisa que o Senhor foi ministrando algumas coisas ao meu coração. Essa pesquisa diz, nós vamos colocar o gráfico aqui. Eu fiz o gráfico, tá aqui. Um cristão que passa em média com a sua TV, com as suas redes sociais, usando ela 5 horas por dia. E talvez alguém aqui diga, pastor, eu não sou assim. Aquela olhada antes do café da manhã, aquela olhada enquanto o cuscuz enxuga, aquela olhadinha enquanto o arroz enxuga, aquela olhadinha enquanto o povo termina de tomar banho para vir para a mesa, aquela olhada no horário do almoço, aquela visitada na rede social durante a tarde, e aquelas olhadas na internet, nas redes sociais, quando o sono não chegou ainda. Talvez você passe mais que isso. Mas preste atenção, porque eu achei isso muito grave. E você que tem filho, que tem acesso à TV também. E uma casa onde a TV fica em média 4 horas ligadas por dia. Tem TV aqui que nem desliga, né? Emenda já a noite, o dia. Eu não sei se ainda acontece. Mas antigamente, quando se passasse a noite toda ligada, chegava uma hora que ficava só uma listra vermelha, amarela, branca, porque não tinha mais nada para passar, né? A pessoa zerou a vida. Ela assistiu Corujão, assistiu tudo, aí acabou. Aí começava de novo no outro dia, com de estudo lá, moço, esqueci o nome. Telecurso 2000. Se entregou, que é da minha época, viu, irmão Wesley? Ainda passa isso? Passa não, gente, telecurso? Passa não. Então uma casa onde a TV fica em média 4 horas por dia ligada. Preste atenção, irmãos. Eu não trouxe tudo aqui, que é muita informação. E essa mesma família, ou essa mesma pessoa, vem à igreja uma vez por semana. E assiste um culto ali de 1h30, no máximo 2 horas. Esse é o gráfico do resultado de janeiro a dezembro na vida dessa pessoa. Essa pessoa terá, meus irmãos, 54,3% da sua vida, do seu ano em redes sociais, 43,4% em televisão e 2,3% com as coisas de Deus. Vale ressaltar que nesse horário de culto, você foi ver se seu filho estava mesmo no culto infantil? Você conversou com um irmão durante a primeira música todinha do louvor? Você foi beber água 3 vezes? Foi ao banheiro 2? Saiu um pouco mais cedo com medo da chuva? Isso você indo de forma religiosa uma vez por semana durante o ano inteiro. Você que falta 3 cultos e vem um, aquela fatia da pizza ali, ela vai diminuir drasticamente. E essa pesquisa, ela pegou em base o uso da população global. Só que o Brasil, ele está pior do que muitos países do mundo com relação ao uso de TV e de redes sociais. Muito pior. Como eu disse, eu não vou trazer tudo aqui. Então, em termos de horas, uma pessoa pode passar cerca de 1.827 horas na rede social.
mais 1.460 horas na TV, para concorrer com apenas 78 horas de conteúdo espiritual, de ensino ou de palavra, dependendo de como o culto for. Então, irmãos, para resumir isso aqui, você vai ter, em termos de estatísticas, 42 vezes mais influência das coisas da rede social e da TV do que aquilo que você escuta na igreja. 42 vezes mais exposto ao que o Carlinhos Maia diz, ao que a tatuagem que o Neymar fez. Talvez é um seguidor, é um blogueiro cristão, mas há aquilo que ele ensina na rede social dele. Você terá 42 vezes mais influência da novela O Rei do Gado, não sei qual é que está passando, eu vou dar o exemplo de um aqui da minha época. Dona Redonda. Você vai ter 42 vezes mais influência do dorama, do The Walking Dead, do Game of Thrones, do não sei o que mais lá, do Maluco no Pedaço, do que as coisas de Deus. Imagina um homem lutando contra 42, irmãos. Imagina uma mulher lutando contra 42 pessoas, mais outras 42 mulheres. E eu fiquei preocupado, eu disse, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Porque como eu falei, dificilmente você... Irmãos, eu estava na IFOL essa semana. Na minha IFOL não tinha internet na época. Nessa IFOL tem. Lá ficou 1 dia e meio sem internet, ficou um caos no lugar. Ninguém se comunicava. A única coisa que você via eram as pessoas assim, ó. Um dia. Você já viu que os carros estão mudando? Quase todo carro tem uma anteninha, agora Starlink, anexada nele, acoplada nele. Você não fica sem internet quando viaja. Então a gente, ainda que não aceite, isso é uma pesquisa, são dados científicos. Ele pega do seu celular enquanto você está usando, você não precisa responder ao IBGE. Não, eu não uso, ele sabe se a gente está usando. Aliás, eu já disse aqui várias vezes, o teu próprio celular te dá um relatório, quantas horas você passa no Instagram, no TikTok, basta você olhar lá. Algumas pessoas reclamam, minha internet não está durando nada. O seu celular mostra o que é que mais está gastando internet, dá uma olhada. Agora não. Mas esse é um índice preocupante, irmãos. Como é que nós vamos competir? E se você for, eu vou trazer em outro culto, a influência da escola, por exemplo, sobre a vida dos nossos filhos. A influência do horário do ambiente de trabalho, que é catastrófico também. Nós temos mais, eu esqueci quantas vezes mais influência do ambiente de trabalho na nossa vida do que da opinião da esposa, da opinião do marido, ou tempo com a família. O tempo em família, ele está competindo, é como se o tempo em família fosse essa fatia ali, e o trabalho é aquele dali, e estudos essa outra, é quase isso. Mas isso é assunto para outro culto. Então nós precisamos nos preocupar com isso. E quando eu vi essa estatística, essa pesquisa, eu lembrei de Eclesiastes. Eu lembrei do que escreveu Salomão, dizendo que ele percebeu que depois de conquistar tudo é vaidade. É vaidade, é correr atrás do vento, ou seja, é tentar fazer uma coisa que nós não podemos alcançar. Então existe uma pergunta que surge quando a gente olha para um dado como esse: quem está sendo o Senhor das nossas vidas? Irmãos, quem está sendo o Senhor do meu coração? Quem tem as minhas primazias? Com quem eu tenho gastado mais tempo? Com quem eu tenho voltado mais a minha vida? Qual tem sido o combustível que me move? Quem mais me influencia? Quem é que vai poder um dia dizer, como o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Porque se olharmos para essa estatística alarmante, talvez a gente diria, e misericórdia pelo que eu vou falar aqui, já não vivo mais eu, mas a internet vive em mim. Já não vivo mais eu, mas a TV vive em mim. Meu Deus, misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Então nós precisamos acordar, irmãos. Porque se você... Coloca o índice, por favor, para mim, Lone. Porque se a gente for entender que a TV não vai falar da volta de Jesus, o assunto mais... Quando a gente está navegando nas redes sociais, às vezes aparece um índice, uma pergunta: você está gostando desse assunto? Dificilmente vai aparecer sobre a volta de Jesus e perguntar: você está gostando desse assunto? O que vai aparecer é a moda. O que vai aparecer são as tendências. E o homem que mais se estragou na vida com os prazeres, ele chegou à conclusão, o homem mais sábio, biblicamente, que já pisou na terra, ele chegou à conclusão que tudo isso é vaidade, que são coisas que não valem a pena, que são coisas que não podem roubar o nosso coração. Então Paulo, ele viveu uma vida onde ele disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo, o grau de influência que eu quero para a minha vida é aquilo que Cristo tem derramado e ensinado, e é disso que eu quero. O que está me governando? Quem é o Senhor da minha vida? A quem eu tenho dado prioridade? Quando os nossos filhos vêm com uma conversa diferente, um palavreado estranho, um comportamento estranho, a nossa pergunta é: onde é que você aprendeu isso? A gente não te ensinou isso aqui em casa. Então logo a gente percebe que alguém está sendo influência sobre a vida dessa pessoa. A neurociência diz que nós somos o resultado do meio que a gente vive, né? Da média das 5 pessoas que convivemos. E a gente está aprendendo com alguém. Nós estamos o tempo todo aprendendo de algum lugar com alguém, bebendo de alguma fonte. Igreja, eu creio que nós precisamos acordar e nos perguntar de que fonte nós temos aprendido. Pastor, eu ouço um pastor, tenha cuidado, que o pastor que foi um pastor mais influente do Brasil há 10, há 20 anos atrás, hoje ele é o cara é o maior herege que o Brasil tem. Então nós temos que ter cuidado. Você começou a seguir alguém que era igrejado, hoje ele pode estar desviado e arrotando santidade pela internet, sem ter uma vida com Deus. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 5 e verso 15. Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, verso 15, vamos ler até o 17, 15 ao 17, Gálatas, Efésios 5, 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Verso 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Verso 17, portanto, não sejam, eu vou usar a palavra louco, que em algumas versões é trazer louco, inclusive na outra que eu tenho aqui. Não sejam loucos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui mora talvez uma das maiores incógnitas para o nosso tempo. Como é que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: procurem discernir qual é a vontade do Senhor. Mas, irmãos, existe um grande desafio para os nossos dias. Em confronto com o que está escrito em Efésios, nós temos o livro de Hebreus, capítulo 3, verso 7. E Hebreus 3, 7 vai dizer: não endureçam o coração de vocês quando ouvirem a voz de Deus. Quando ouvirem a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Está ali. Põe o 7, por favor. Assim como diz o Espírito Santo,
Se hoje vocês ouvirem a sua voz, olha isso. Assim como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não é. Se hoje vocês ouvirem, verso 8, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Pode continuar. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? O povo de Deus, o povo hebreu, na peregrinação do Egito para Israel, eles viram milagres durante 40 anos, e ainda assim endureceram o coração quando ouviram a minha voz. Quanto mais vocês, que têm 42 vezes mais influência da televisão e das redes sociais, cuidado quando ouvirem a minha voz. Porque dificilmente, se Deus chamar a gente para um jejum, você vai dizer aleluia, glória a Deus, isso é de Deus, oh, I love Jesus. Não. Se Deus te conclamar para um jejum, você vai dizer logo essa semana que a célula é churrasco. Um jejum logo esse mês que eu comprei um fardo de arroz. Então nós endurecemos o coração. Quando a voz de Deus ela é contrária ao que cremos, ao que queremos para esse momento. Então nós temos um paradoxo aqui, meus irmãos. Embora o texto que nós lemos de Efésios diga para 5, 15, 16 e 17, para procurar discernir a voz de Deus nesse tempo, porque os dias são maus. Hebreus 3, 7, 8, 9 vai dizer que quando nós ouvirmos essa voz, nós não podemos endurecer o nosso coração, porque uma vez que o povo de Deus fez isso, Deus agiu. Se você continuar lendo o texto, o verso 10, por favor. Olha só, por esse motivo fiquei irado. Você não vai achar Deus dizendo que ficou irado muitas vezes na Bíblia. Ele está dizendo, eu fiz milagre durante 40 anos, e o povo ainda assim endureceu o seu coração. Por esse motivo eu fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Diga misericórdia. O seu coração está sempre se desviando. Olha que coisa perigosa, sabe por quê? Mateus capítulo 6, verso 21 diz, Mateus 6, 21, pois onde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vá anotando. Que às vezes é assim, às vezes eu prego só um versículo, mas às vezes eu começo a anotar um bocado de coisa e é o que sai aqui. Então, aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Tem pessoas que, se estiver atravessando um rio numa canoa, ela está mais preocupada com a grade de cerveja do que com as pessoas que estão dentro do barco. Cada um tem suas prioridades. Tem pessoas, se ela estiver dirigindo, ela está mais preocupada em não arranhar o carro dela do que com matar alguém. Aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, em primeiro lugar, eu queria que você anotasse, irmãos. O tempo é como um termômetro espiritual na nossa vida. O tempo é como um termômetro espiritual na nossa vida. O tempo é como um termômetro espiritual na nossa vida. Como assim, pastor? Eu explico. Como você tem passado os dias? Isso fala das suas prioridades. Tem pessoas que dizem, o meu sonho é passar num concurso. Mas se você olhar o tempo dela durante a semana, o que ela tem feito, você vai ver que ela está vivendo uma contradição. Embora ela tenha esse sonho, a vida dela não condiz com alguém que sonha. Ela está vivendo algo completamente contraditório. Sonha uma coisa e vive outra. Mas tem pessoa que você não precisa perguntar o sonho dela. Você descobre o sonho dela pela vivência. Você descobre o sonho dela por aquilo que ela está vivendo. Meu sonho é perder peso. Não vem para a corrida Adonai. Irmã Silvana, aí não vem comer um abacaxi, a banana. É panelada, é sarapaté, né? Então não condiz, irmãos. Então o tempo ele é como um termômetro. O que você prioriza vai determinar o tipo de vida que você tem.
o tipo de experiências. O tempo é um recurso que Deus nos deu para administrar com sabedoria, porque ele, passa rápido. Eu poderia te dar inúmeros versículos sobre como a nossa vida passa rápido. Tiago capítulo 4, Salmos capítulo 39, todos são capítulos que falam sobre como a nossa vida é breve. Hebreus 9:27 diz que nós só vivemos uma vez e morremos. Salmos 39:5, cabe ao homem viver apenas, Deus deu aos nossos dias o cumprimento de um palmo. E eu tenho me preocupado com isso, irmãos. Eu tenho me preocupado. Eu tenho me preocupado com o compasso do tempo, como as coisas têm passado e o que eu tenho feito da minha vida. Para onde está indo o meu ministério? Quais são os frutos da minha caminhada? Alguns de nós estão guardando uma semente, mas para que ela gere vida, ela vai ter que morrer, você tem que lançar ela na terra, e nós estamos esperando um momento, um tempo que nunca chega, e o tempo é esse, a hora é essa, o momento é agora, meus irmãos. Eu vou relembrar, um cristão que passa em média 5 horas com rede social, 4 horas com TV e vai à igreja uma vez por semana, ele vai ter que lutar 1.825 vezes, 1.460 vezes contra 78 vezes. Ele vai ter 78 horas para competir com mais de 3.000 horas de outras coisas. Sabe o resultado geral? 97,6% de exposição ao mundo e 2,3% de exposição ao reino de Deus. 97,6% de exposição ao mundo e 2,3% de exposição ao reino de Deus. Se eu fosse você, eu sairia desse culto preocupado, porque o seu filho que passa tempo na TV, na escola, às vezes ele nem assiste o culto direito. Ou a gente nem se preocupa quando tem um culto kids de trazer o nosso filho para receber um conteúdo espiritual. Você nem tem um filtro para saber o que o seu filho anda assistindo. Nem tem essa preocupação. Então, irmãos, é uma guerra desleal. É uma guerra desproporcional. Parece que o inimigo está mais armado. Parece que o inimigo está mais forte. Só que a minha percepção do tamanho do inimigo e do tamanho de Deus fala de intimidade. Porque se eu estou perto de Golias, ele parece grande. Mas se eu estou perto de Deus, meu Deus é maior. Se eu estou perto de Golias, parece que eu vou morrer. Mas se eu estou perto de Deus, a minha frase é: gigante, ainda hoje Deus me dará a tua cabeça nas minhas mãos. Tu não afronta o povo de Deus, tu afronta o Senhor dos senhores, Rei dos reis. É a proximidade que nós temos de Deus que revela o tamanho dele na nossa vida. É a proximidade que nós temos do pecado que faz com que a luta contra ele pareça insuperável ou invencível. Quem está assistindo esse culto pela internet está longe de mim, longe aqui da igreja, mas pode estar mais perto de Deus do que qualquer um de nós aqui. Mais próximo, mais conectado. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Eu estou lendo o texto que já li outrora, de Hebreus capítulo 3, verso 7. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Você já viu aquela criança que o pai leva para o balneário? 3 dias. Nunca levei meus filhos no Beto Carreiro, mas vou levar. Diz amém, Arthur. Você também, quer ir comigo? No seu dia ainda, mas bora juntos? Há mais alguém quer ir comigo, gente? Bora fazer uma caravana? Aí você leva o menino 3 dias, se acabando de... Sai com o rosto parecendo uma pimenta, de tanto pegar sol, descascando. Zarou. Mas na hora que diz, vamos, faz uma confusão. Não, nem brinquei. Dá vontade de esganar, né?
Eu nem brinquei, pai. Ah não, agora que eu ia me divertir de verdade. O povo de Deus, ele parece essa criança lá, o povo de Deus, dos hebreus. 40 anos vendo milagres, mas ainda assim endureceram o coração. Não sabe a hora de discernir cada tempo. Teve hora de atravessar o mar, teve a hora de sofrer nas mãos de Faraó, é a hora de peregrinar pelo deserto. Aliás, irmãos, essa é a cultura que o evangelho fácil da prosperidade, o evangelho das coisas boas tem impregnado na mente de muitos cristãos. É que se você é filho de Deus de verdade mesmo, não tem doença na sua família não. Se você é filho de Deus de verdade, se você dá teu dízimo, a tua oferta, o mal não pode tocar na tua casa não. E isso gera um povo depressivo, porque quando acontece o mal, pensa o quê? Deus não me ama. Deus não está olhando para minha casa, para minha família. Então uma geração de crente, como era a palavra que dizia no interior, gente, mufino. Uma geração de crente mufino, que se você confronta, ele não aceita a correção. Mas eu não fui forjado desse jeito, irmão. Fui forjado na porrada, discipulado. Mas essa geração mufina, ela está sendo forjada, discipulada por pessoas da internet, por pessoas da televisão, pela grande massa de manobra, que ensina que se você entregou a sua vida para Jesus, pronto, o mal jamais vai bater a porta. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: vocês vigiem, porque os dias são maus. Os dias são maus. Então, com uma estatística preocupante dessa, dificilmente você vai desenvolver o hábito de ter uma vida de consagração e de jejum. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você começou um jejum, sem ser um vídeo do pastor Nonato dizendo, dia 1º de agosto vai ter um jejum para a igreja toda? Qual foi a última vez que no seu secreto você começou um jejum? Qual foi a última vez que no seu ambiente com Deus você começou um tempo de um propósito com Deus, de oração, de leitura bíblica, de gastar tempo na presença dEle? Irmãos, o que alimenta a sua mente, alimenta a sua alma. Nós estamos sendo alimentados pelo mundo ou pela palavra? Qual tem sido o alimento? Redes sociais moldam opiniões, comportamentos, desejos. A gente acaba vestindo o que a indústria manda, comendo o que as grandes empresas do ramo alimentício mandam. Nós acabamos andando como eles andam. Nós acabamos aprendendo essas coisas. Pastor, qual é o problema? Romanos, capítulo número 12, verso de número 2 diz: não vos conformeis com este século. Enquanto a gente está achando bom e ficando confortável e conformado, Paulo escrevendo aos romanos, um povo difícil de se lidar, um povo que tinha uma teologia formada, um povo que tinha uma mentalidade formada, que tinha uma cosmovisão espiritual e religiosa formada, Paulo escreve a eles dizendo: não se amoldem, não se conformem com esse século. Sabe o que ele está dizendo? Ele é passageiro. Virá o dia do que está em Apocalipse capítulo de número 21 e verso de número 4, que Deus levantará uma nova cidade, a Jerusalém celestial. Então eu quero te fazer uma pergunta, eu peço que você anote aí: você está sendo alimentado pelo mundo ou pela palavra? Pelo mundo ou pela palavra? Tem homem aqui que sabe. Às vezes come uma besteira na rua lá, salgadinho, escondido da mulher, mas sabe qual é o alimento que sustenta de verdade? É o cozidão, é o caldo de mocotó. Aí às vezes reclama, né? Aí come um lanchezinho na rua e diz: mas qualquer coisa eu como na rua, mas tu sabe qual é o que te mantém de pé mesmo. Às vezes a gente está lanchando a Bíblia e comendo o mundo, diga misericórdia. Nós não prevaleceremos. Se lancharmos a Bíblia e comermos o mundo, a gente não persevera, irmãos.
Não existe, não tem como. Existe para muitos da nutrição, né? E não sei se a Andressa está aqui, tá? Tá nesse culto, tá não, né? Parece que tem refeição que é mais importante que a outra. Meus irmãos, qual tem sido o nosso alimento? O que tem nos alimentado? O que tem nos nutrido? Sabe? Qual é o leão que está mais forte dentro de nós? Gálatas vai dizer que carne e espírito militam um contra o outro. Ou seja, eles não se cheiram. Diga comigo, não se cheira. Não se cheiram, a Bíblia diz. Gálatas capítulo 5, verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. Gálatas 5,17. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Diga misericórdia. A Bíblia está dizendo que alguns de nós não fazem o que a gente quer. Nós não fazemos o que a gente quer. Você está ali, já jantou. Você vai lá na geladeira, come mais uma coisa e pensa: meu Deus, para que eu comi? Não precisava. Você tem uma família, vai lá, peca e depois pensa: para que eu fiz isso? Não precisava. Então a gente faz muita coisa que a gente não quer. Mas quem está mais forte manda, irmãos. Quem está mais forte toma decisão. Meu Deus, isso é forte demais. E se a gente tem alimentado o nosso espírito, no dia da adversidade, nós vamos correr para o secreto, para a presença de Deus. No dia que estivermos nos sentindo fracos, nós iremos para a presença do Senhor, nós iremos buscar a glória de Deus nas nossas vidas. Mas se nós não buscarmos a presença do Senhor no dia da adversidade, nós nos inclinaremos para o pecado. Aliás, irmãos, a natureza do homem já é do homenzinho torto. O homem já é inclinado para o pecado. Deus não nos fez inclinar para um lado, Ele nos desinclinou. Eu nem sei se existe essa palavra. Mas não é que Deus nos inclinou para o Espírito, Ele nos desinclinou do pecado. Pegou o homenzinho que morava numa casa, que andava no caminho, sua vida. Mas um dia, o homenzinho torto, a Bíblia. O Vinícius não conhece essa música. Conhece? Irmão Márcio, conhece? A Ruth nunca botou na televisão lá não, para você dançar com ela. Porque o menino, além de dançar, quer fazer a gente passar vergonha, né? Aí um dia esse homenzinho, a Bíblia, e tudo que era torto. Só que tem um homenzinho torto que achou uma Bíblia e nada mudou. Porque não é achar uma Bíblia. Não é só achar uma Bíblia. Tem muita gente com Bíblia, afundada no pecado. Aliás, tem hora que dá uma revolta santa. Tem tanta gente com Bíblia top e não lê. Dá uma raiva. Oh. Tem tanta gente com Bíblia boa, sabe? Eu já vi tanta gente assim, não, pastor, eu ganhei essa Bíblia. Aí eu vou olhar a Bíblia do meu sonho. Aí a pessoa diz: pois é, mas eu preciso achar tempo. Só que eu não tenho coragem de pedir, porque como é que eu vou pedir a Bíblia dos outros, né? A pessoa, aí alguém vê, e aí está ali na Bíblia? Não, o pastor pegou minha Bíblia, né? Não dá certo. Então não é achar uma Bíblia, irmãos, é ler, é devorar, irmãos, é se alimentar dela. É isso que vai fazer o homenzinho torto ser endireitado, amém? É isso. Anote mais uma coisa. É necessário redimir o nosso tempo. É necessário redimir o nosso tempo. Efésios, coloca para a gente, por favor, capítulo 5, verso 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são. Essa semana, na madrugada, eu fui para o velório de um amigo em outra cidade. Acho que todos viram naufrágio no Rio Tocantins. Pense num lugar de tristeza e de dor.
A mãe dizendo que não viu seu filho, não se despediu dele, saiu para trabalhar e não se despediu. O pai estava estudando a Bíblia porque ia pregar à noite e não sabia que seu filho estava num barco e que aquele barco ia virar. Uma criança de 4 anos estava sendo velada numa sala, um ambiente de tanta tristeza, de tanta dor. Mas a gente crê porque crê que está tudo sob controle, que temos todo o tempo do mundo. Isso é legião urbana, isso é engano. Você não tem todo o tempo do mundo, você não é tão jovem. Os dias são maus, muito maus, e a gente precisa urgentemente, irmãos, pedir a Deus discernimento de como viver, de como lutar, de como neutralizar o mal dentro da nossa casa, fechar as portas. A gente na cidade não tem tanta preocupação. Eu lembro que era tanta tramela que a gente tinha que fechar no interior quando chegava em casa. Cada um ia fechando as tramelas, botando uma escora. Para quem não sabe, ei, Tailândia agora, já Tailândia foi longe, ó. Ainda colocava uma panela atrás da porta de alumínio, porque se alguém empurrasse a porta fazia barulho. É de verdade. Então você escorava a porta, botava uma tramela, uma travessa e uma escora. Encaixa ali. Tem quem abra, meu irmão. Aí tem umas fechaduras aí que não vale nada, que a pessoa dá um peteleco, a porta abre. A gente está nas casas modernas, onde você abre o portão, fecha, condomínio, bairro, dorme de porta aberta. A nossa sensação é de segurança às vezes. Aliás, vigiem, viu? Levaram um carro aqui da calçada da igreja essa semana de madrugada. O cara chega, abre o carro como se o carro fosse dele. Não sei de onde ele arrumou a chave, deve ser chaveiro. Abre o carro e leva. Já me roubaram uma vez assim também, né? Parece que ele tinha a minha chave e abriu, levou tudo que tinha dentro do carro. Deixou o carro, ainda bem. Mas a nossa sensação parece que é de tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, o mal não existe. Pecado? Não, isso aí. Aproveitam ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam loucos. Irmãos, é necessário um tempo de consagração. E esse nem é o foco dessa ministração, mas eu preciso dar uma pincelada aqui. Se você discernir a voz de Deus nesse tempo, Ele vai te chamar para uma consagração, eu tenho certeza disso. É necessário. Quem tem tempo para tudo, menos para Deus, está espiritualmente distraído. Alguns aqui estão cansados de ouvir de alguém: tem que buscar mais Deus, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que ter mais tempo com Deus. Eu não te vejo mais lendo a Bíblia, eu não te vejo mais fazendo isso. Isso pode ser a voz do Senhor te alertando já. Só que a gente quer o quê? O que a gente quer, irmãos? Eu fico dando meus exemplos de antigamente, aí o povo moderno não sabe de nada, né? Mas lá onde eu morava tinha a voz. Aí saía na voz, irmãos. Acha graça. Então, quando uma coisa era interessante para o povoado todinho, eles colocavam na voz. Tem aquele negócio do cara que vende laranja, é maior, irmão, desse tamanho. Um megafone. Eles colocavam lá: seu João manda procurar o Juninho que tá perdido. Aí alguém ia lá e deixava o menino para ele. A gente está esperando a voz de Deus rasgar o teto da nossa casa e dizer: marido, não é só tua esposa que está pegando teu pé não, vai ler a Bíblia, moço. Ah, então é Deus. Oh, não, Ele falou através da tua esposa, Ele falou através do teu marido, Ele falou no culto. Pastor, e por que eu não escuto? Você ouve, mas não escuta. Ouvir é tudo que produz som, escutar é discernir que sons são esses. A gente está ouvindo muita coisa, ouvindo muitos sons, e não está conseguindo escutar a voz de Deus. Se meus filhos chorarem nesse culto aqui, eu creio que eu sei que são eles, porque eu aprendo o grito deles, o choro deles.
é intimidade isso. Consagração é uma separação para Deus. Se nós nos separarmos para o Senhor nesse tempo, irmãos, nós vamos conseguir entender o que Ele tem para nós. Não é só não pecar, não é só evitar o pecado, mas é viver um propósito. Um coração consagrado, ele está sempre pronto para ouvir e obedecer. O mundo está dizendo, siga o seu coração. Mateus, o texto que nós lemos, diz, o coração é enganoso. Então a vida de consagração é uma forma, irmãos, de nós termos sensibilidade espiritual. Você sabe por que uma pessoa, biblicamente, quando ela era leprosa, ela era considerada amaldiçoada? Nos tempos bíblicos ela era afastada, porque o leproso perde a sensibilidade. O leproso, ele perde a sensibilidade da pele, do toque. É o que a gente poderia chamar de hanseníase nos nossos dias. Então ele é considerado alguém insensível. Então existem lepras espirituais. As lepras espirituais fazem com que a gente não sinta o toque de Deus. As lepras espirituais fazem com que a gente não sinta a ação do Espírito, o vento do Espírito próximo a nós. E tem feito a gente estar abestalhado, desapercebido, abobalhado, como se nada estivesse acontecendo. Mas a gente precisa estar atento. Cada ação do que Deus tem para esses dias. Porque eu creio que Deus fala com a igreja dele. Eu creio que se está vindo um problema, o Senhor vai nos alertar espiritualmente e vai nos levar a uma vida de oração. Tem pessoas que estão há 1 ano tendo sonho, quase morrendo, mas escapa. Quase morrendo, mas escapa. Aí ele fica pensando, rapaz, eu acho que eu vou ser dublê de filme, que eu quase morro, mas saio vivo. Não, é Deus te dizendo, estou te livrando, estou te livrando. Muda a tua vida, conserta a tua estrutura, sai do pecado, te ajeita. E a gente sonhando com morte. Será que eu vou ser coveiro? Não. A igreja precisa redescobrir o propósito da consagração. Se nós nos consagrarmos só quando a igreja estabelece um jejum, você pode jejuar em pecado. Tirar o arroz. Eu estou comendo aqui, eu estou comendo polenta de milho, mas eu queria estar comendo arroz. Aí Deus diz, não estou recebendo não, pode voltar a comer arroz. Tu já se perdeu faz tempo. Olha, todo mundo comendo arroz com panelada e eu comendo panelada só com farinha, está virando um pirão dentro de mim. Não. Perdeu o propósito já. Pode voltar. Agora, quando nós somos capazes de nos alegrar com uma vida de consagração a Deus, isso agrada a Ele. Quando nós temos prazer, deleite. Qual é a criança que tem o mesmo prazer de brincar numa poça de lama, ele tem em tomar banho? Você já viu uma criança que o mesmo prazer que ela tem numa poça de lama, ela tem em tomar banho? Se alguém tiver, ora pelos meus filhos. Porque a guerra lá em casa é quando eu disse, tomar banho. Parece que a poça de lama é algo tão divertido. Parece que banhar numa lama é algo tão prazeroso, mas parece que tirar essa sujeira não é legal. Custa. Esfrega daqui, esfrega dali, tosse, raspa, penteia cabelo, passa creme, passa pente fino, desodorante, perfume, escova dente, é tanta coisa, mas para se sujar basta mergulhar. Um dos maiores avivalistas que essa terra já viu um dia disse, sempre que você desejar navegar para longe de Deus, o diabo vai estar te esperando com um barco prontinho. Isso é uma verdade. Nós precisamos redescobrir, a igreja precisa redescobrir o que é estar em consagração ao Senhor. Mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti.
Uma vida de consagração nos faz ser mais gratos ao Senhor. A luta chegou, mas eu estou me consagrando a Deus, então já devo saber que ela vai chegar. Vai ter gente louco do nosso lado dizendo: vocês não viram o que aconteceu? Tá tudo aí, você vai estar lá: oh, gente, que então? Não, estava orando, já tive uma percepção espiritual que isso ia acontecer mesmo. E tu está normal? Eu não é. O que pode fazer comigo? Tirar minha vida? Só isso. Se tirar minha vida, aquele que perder a sua vida, achará. Mas aquele que achar que achou sua vida nessa terra, perderá. Isso é a loucura do Evangelho que Coríntios diz. O jejum é uma ferramenta de consagração. Jejum não muda Deus, muda eu. É uma forma de declarar: Deus, tu és mais importante do que o pão. Aliás, eu li algo num livro esses dias que me deixou bem balançado. O escritor disse assim: toda vez que você murmurar, você está dizendo: Deus, no seu lugar eu faria melhor. Ei, irmãos, tem umas pancadas que a gente leva assim, que você fica desorientado, você volta, né? Nós precisamos encontrar uma forma. Eu acho linda a vida de João Batista, mas dificilmente conseguirei alcançar. João Batista nasceu em consagração, viveu em consagração. A vida de João era essa. Era isso que ele sabia fazer. Ele não fazia um jejum, ele era jejum. Ele não, eu vou para o culto. Não, ele prestava culto a Deus com a sua vida. Pastor, eu não dou conta. Pois faça como Esté, 3 dias. Só no líquido. Não, algo melhor. Vai para Daniel, 21 dias. Pastor, ainda não sei. Então sai da religiosidade, estipula uma semana sem um jantar, mas para buscar a tua presença. E no lugar da jantar eu vou estar orando. Porque não é a quantidade de dias, não é o que você tira, mas é o ato de renunciar a prazeres deste mundo, para ter prazer na presença de Deus. Isso é um jejum bíblico. Deus nunca esteve preso a dias, a métodos. Não, jejum para mim, se não for para o monte, não vale. Jejum para mim, se não for total, conversa, irmãos. Deus nunca disse: a igreja eu só vou receber se for assim. Ele pode pedir? Pode. Mas na maioria das vezes, nós entramos na presença de Deus e apresentamos um jejum a Ele. Senhor, eu quero mais de Ti, então esses dias eu não tomarei café. Senhor, eu quero mais de Ti, então esses dias eu não vou olhar o Instagram. Vantagem, isso aí é saúde para a tua vida. Tirar Instagram não é jejum, é abstinência. Jejum é comida, é alimento. Eu vou parar de beber Coca-Cola, é saúde para a tua vida, tu não faz nada de errado. Então jejuar não é religião, não é método, é abrir mão de algo na terra por algo celestial. Se coloque de pé no seu lugar, no nome de Jesus.